Olá, bom dia, meus amigos. É que, embora mesmo um pouquinho, porém, mesmo assim a gente se anima por esses poucos que têm visualizado os vídeos aqui do canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Mesmo assim a gente continua animado, sabendo que a gente deve ser perseverante, a gente precisa prosseguir animado no propósito de nós darmos honra e glória ao nosso Pai Todo-Poderoso. Meu cordial feliz sábado a vocês, por estarmos diante do nosso Deus em mais um sábado para nós bendizer, adorar nesse dia que o Eterno separou para ser o dia especial da adoração, o sétimo dia que Ele manda nós descansar de todos os nossos labores para nós o glorificar e reconhecer que Ele é o nosso Criador, visto que o sábado é o memorial da criação dos céus e da terra. Agradecido ao meu Deus por mais uma vez estarmos aqui e Ele nos conceder por meio do seu Filho Eterno o privilégio de nós podermos sermos inseridos na adoração que transcorre, ministério de adoração maravilhosa ao nosso Deus que transcorre aqui na terra, por parte dos seus filhos verdadeiros, como o próprio Filho Eterno disse, que o verdadeiro adorador adoraria o Pai, não em monte, não em Jerusalém, mas adoraria o Pai em espírito e em verdade. Mas ficamos felizes sabendo que estamos sendo incluídos pelo nosso Pai, por sua bondade, por seu grande amor, por sua grande misericórdia, pela sua grande graça, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos sendo incluídos também na adoração que transcorre no céu, por parte das criaturas que não caíram em pecado, dos anjos de Deus. Nesse momento também, nesse dia maravilhoso, eles adoram também de maneira especial, nesse sétimo dia especial da adoração, o sábado, eles adoram também ao nosso Deus Todo-Poderoso. E muito alegres estamos, nossa alma se alegra, nossa pessoa, que alma na Bíblia quer dizer nós, né? Nossa pessoa se alegra também de estarmos adorando o nosso Deus, pois fomos criados pelo nosso Deus para nós amar a Ele, e assim, amando a Ele, nós estamos felizes, porque estamos dentro do propósito original para o qual fomos cada um de nós criado, para nós amar o nosso Deus. Longe desse objetivo, longe desse propósito, nós não poderemos encontrar a real felicidade da nossa vida, porque só estando adorando o nosso Deus, só estando servindo Ele, nós realmente estaremos felizes. Principalmente, meu irmão, no contexto que nós estamos vivendo na atualidade desse mundo, em que as pessoas estão cada vez mais se alienando, na maioria estão se alienando do seu Criador, e por isso estão vazias, por isso estão sem sentido a vida delas, e a menos que elas voltem para Deus com arrependimento e fé, jamais elas conseguirão o verdadeiro sentido da vida. Então, por isso, meus amigos, este também é um dos propósitos pelo qual também nós gravamos os vídeos aqui, visando de alguma maneira ajudar as pessoas que estão aí navegando no YouTube, para ajudar as pessoas a entenderem que só em Deus é que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. E só buscando Ele, por meio do estudo da sua palavra, por meio do entendimento, por meio de entender as suas verdades, como Pedro diz, que nós fazemos bem em entender, somente entendendo qual seja a boa e agradável perfeita vontade do Senhor, como diz a Sagrada Escritura, que nós vamos ir decidindo seguir segundo a orientação do nosso Pai, é que nós verdadeiramente estaremos felizes. E visando, os nossos vídeos aqui também não é com o fim de nós nos aparecermos. Assim como os apóstolos, quando eles, inclusive hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho, a missão que Deus nos confiou, os apóstolos não saíam para pregar, desculpa aí, irmão, os apóstolos não saíam para pregar com o fim de se promover, com o fim de ganhar glória nesse mundo, porque na verdade o trabalho de Deus aqui na terra sempre é andar na mão certa
e o mundo interpreta como que nós estamos na contramão. Mas na verdade quem está na contramão é o mundo, porque o mundo, na maioria, que está contra os propósitos divinos. Quem está na mão certa é os cristãos. Embora o mundo persegue quem faz a vontade de Deus, persegue quem procura, como a própria Escritura diz, que quando nós procuramos viver uma vida piedosamente diante de Deus, nós padecemos perseguição. Mas mesmo assim a gente não pode desanimar, mesmo assim a gente não se importa, porque para nós é uma grande honra participarmos do sofrimento de Cristo. Principalmente se formos inseridos na maior de todas as honras, que é participar do seu sacrifício. Porque quando o cristão morre por Cristo, por causa da verdade de Cristo, por causa de sua santa lei, ele recebe a maior de todas as honras, meus irmãos. Então, não temos motivo para andarmos cabisbaixo, para andarmos tristes, mesmo que sejamos afligidos, porque é uma grande alegria, um grande privilégio podermos estar inseridos no trabalho do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos irmãos, como de costume em cada vídeo a gente apresenta um novo louvor, que pela graça do Senhor a gente aprende, e nós aprendemos um novo louvor aqui, inclusive dentro do contexto do que nós vamos falar um pouco da palavra do nosso Pai. Já comecemos a falar, mas falarmos assim da missão, dentro do contexto da missão de nós trabalharmos por Deus. Então aqui está falando, esse louvor está falando em relação a essa missão. É o hino de número 341 do Inário Adventista, 341, Vinde Fiéis. Foi esse que eu aprendi e nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês, para a honra e glória do santo nome do Senhor, como parte da nossa adoração aqui no YouTube, esse louvor maravilhoso. Embora de maneira simples, humildes, de capela, mas como em alguns vídeos anteriores a gente está falando que o Senhor é glorificado pela pequena formiguinha, então também como o Senhor é glorificado pelo grande elefante. Então aqui de forma simples, não com instrumento musical, não com violão, não com teclado, mas com o teclado da nossa alma, com o teclado da nossa pessoa, que é sinônimo alma e pessoas, com o teclado da nossa voz. O Eterno não olha as aparências, o Eterno olha o interior, é como a oferta da viúva. Às vezes, alguns naquele momento que estava dando a oferta da viúva, estavam dando ali para se aparecer. Mas a viúva nem ao menos queria ser notada na oferta que ela estava devolvendo. Aí Cristo disse, em verdade vos digo que aquela ali deu mais do que os outros. Embora ela, no ponto de vista humano, estava dando uma menor oferta do que aqueles que estavam dando para se aparecer. Então não adianta que eu vim aqui com grandes instrumentos musicais, se a minha adoração, se o meu coração não estiver de acordo com a vontade do nosso Deus, de acordo com todas as suas doutrinas, de acordo com todos os seus mandamentos. E não adianta eu vir aqui com boniteza, com muitos instrumentos musicais, com instrumento de corda, se minha alma não estiver de acordo, porque o maior louvor que o Senhor espera de nós é o nosso respeito a Ele, respeito à sua santa lei, respeito aos seus mandamentos. E então aí por isso que mesmo em forma simples, mas o Senhor poderá aceitar, de forma de capela, né? Então, 341, se você quiser aprender, você pode ir no YouTube, você falar Inário Adventista, Vinde Fiéis. Aí você poderá, meu irmão, também, assim como o Eterno me ama e fez brotar em mim esse louvor, como diz lá em Salmos 40, verso 3, então o Eterno poderá também fazer brotar em você também, meu amigo, meu querido, esse louvor também. Vinde fiéis, as lutas e o labor, enfrentai com fervor, sem timidez, avante, pois marchai, só em Deus confiai. Melhor será assim lutar, cuidados vãos irão passar. E avante, pois, até vencer, sem temor, com prazer. Tendes temor, pesada é vossa cruz, contemplai a Jesus. Como esperar a glória conquistar, sem sair a lutar. Coragem, pois, tomai então, ireis sentir de Deus a mão.
Em breve assim Jesus dirá: bem está, bem está. Logo entrareis no eterno lar de amor, com Jesus Salvador. Recebereis eterna vida e paz, que Jesus sempre traz. Ali então louvor dareis, em doce voz ao Rei dos Reis. Em meia paz direis também: glória ao Rei, glória ao Rei. Mas se afinal a morte nos chamar, que feliz há de ser, quando Jesus a vida restaurar aos fiéis com poder. Oh, que prazer quando Jesus vier dos céus para nos buscar. Dirá então ao povo seu: vinde ao lar, vinde ao lar. Amém, meu querido. Que maravilha, né? Este bonito louvor aqui, que nós aqui cantemos, em honra e glória ao nosso Pai Todo-Poderoso. E um dos pensamentos desse louvor aqui que chama muita atenção: como esperar a glória conquistar sem sair para lutar, sem sair para pregar para as pessoas, sem sair para transmitir, para cumprir a ordem do Mestre. Como, meu irmão? Como nós vamos... Como um atleta, como Paulo diz, o atleta em tudo se domina para ganhar uma coroa corruptível. Muito mais, irmão, nós para ganhar uma coroa incorruptível. Não poderemos receber uma coroa de glória, participando da glória com Jesus, se também não participarmos do seu sofrimento, não participarmos das suas lutas, do seu sacrifício, principalmente no tocante ao trabalho de que ele, o nosso Salvador, saía para acudir, para procurar aliviar os sofrimentos daqueles que estavam sendo oprimidos, como o próprio Isaías, né? No capítulo 1 e 2, diz: o Senhor ungiu a Jesus para trazer liberdade aos cativos de Satanás. E então agora Jesus também quer nos ungir para trazermos, meus irmãos, liberdade aos cativos do inimigo. A semana retrasada a gente saiu para conversarmos, para pregarmos para as pessoas, porque o nosso trabalho que a gente faz atualmente agora é público, entendendo na profecia, no Espírito de profecia, que a obra do Senhor terminará da mesma forma como ela começou, de forma pública, fora da ordem comum. A obra do Senhor não será concluída dentro de templos religiosos, será concluída como ela começou, fora dos templos. Como os discípulos saíam de cidade em cidade, de vila em vila, de rua em rua, de casa em casa, a transmitir a mensagem e a curar as moléstias e a aliviar as pessoas do sofrimento. E o próprio Cristo falou para os discípulos que eles realizariam obra maior do que a que Cristo realizou. Por quê? Porque Cristo teve entre a humanidade durante 3 anos e meio, e os discípulos, aliás, durante 3 anos e meio, especificamente no seu ministério, que começou do ano 27 até o ano 31. É claro que ele também realizou obras de ajudar as pessoas, também antes mesmo do momento especial do seu ministério, desde a sua tenra idade, né, irmão? E assim como Cristo ajudou, Cristo socorreu as pessoas, os discípulos realizariam maior obra, porque Cristo falou isso porque eles estariam um maior tempo com a humanidade do que Cristo. Por isso que Jesus disse que eles realizariam maior obras do que Jesus realizou. Então, meu irmão, e os discípulos dos últimos dias, o Senhor está regimentando os seus discípulos, nos últimos dias, 144 mil discípulos, para estar treinando, porque nós estamos, de acordo com a profecia, estamos vivendo o período dos anjos da preparação, está sendo preparado nesse momento, assim como os discípulos estiveram sendo preparados por Cristo durante o ministério de 3 anos e meio. Então nós estamos vivendo no contexto de que nesse momento Jesus está preparando
os seus sinceros servos, 144 mil discípulos, e depois para que os 144 mil discípulos, como os 12 discípulos ganharam muitas pessoas para o lado da verdade, assim também no último dia agora, está revelado na Sagrada Escritura que os 144 mil discípulos, eles ganharão muitas pessoas para o lado da verdade. Porque a obra não terminará com menos sucesso do que quando ela começou, meus irmãos. E então, irmão, é maravilhoso, é gratificante, meu irmão. E de quando em vez, acontece, quando a gente sai para trabalhar na obra do Senhor, de quando em vez, acontecem milagres. Deus realiza bênçãos na vida das pessoas para injetar ânimo em nós, porque nós somos pó, irmão. Se não houver sinais e milagres, de maneira nenhuma nós cremos. Então, meu irmão, a semana retrasada eu saí para dar o testemunho direto no Inhame, aqui um sítio próximo ao 3º distrito, onde eu nasci e cresci. E a gente, com a finalidade de realizarmos um objetivo, de ajudarmos uma amiga que o inimigo estava se apoderando dela. Aqui por questão mas os dados do 3º distrito conhecem, Jéssica, né? Ela estava sendo afligida pelo inimigo. Então a gente, primeiro, antes da gente ir na casa dela para orar por ela, a gente passou dando a mensagem da advertência do 3º anjo ao seu Severino Miguel, que mora próximo ao Inhame. E ao chegar na casa de Cícero, uma casa que eu construí lá no Inhame, então, meus irmãos, ele recebeu super bem. E eu relembrei a experiência maravilhosa do momento quando a gente estivemos construindo lá. E ele chamou para almoçar. Aí, irmãos, não convém a gente dizer para as pessoas quando a gente está em jejum para resolver um problema, porque Cristo disse que casta do inimigo tem casta que só se expulsa com jejum e oração. Então quando a gente está em jejum, Cristo disse que a gente não pode procurar, a gente tem que fazer o jejum de forma secreta e que outras pessoas não saibam como a gente está fazendo aquele jejum. Mas como ele me ofereceu almoço, e a gente tinha almoçado muitas vezes na época que a gente estava construindo a casa dele, de seu Chico Ginu, aí eu precisei dizer para ele o propósito pelo qual eu não ia aceitar aquele almoço, porque fazia tanto tempo que a gente não almoçava e recusar. Então eu precisei dizer para ele, não para eu me exaltar dizendo que eu estava em jejum, mas para glorificar o Senhor, dizendo para ele a finalidade porque eu estava em jejum, porque eu ia visitar uma menina que estava sendo perturbada pelo inimigo, e na esperança de que o Senhor expulsasse o inimigo, então a gente estava em jejum. Então depois que saímos da casa de Cícero, a gente foi para a casa da nossa amiga Jéssica. Chegando lá, meus irmãos, aí a mãe dela mandou a gente entrar, Ana Maria, e a gente disse assim: ó, Jéssica, você acredita que da mesma maneira como pela graça do Senhor, a gente visitou a Dana Davi, que estava o pessoal estava fazendo sentinela dela, ela estava muito doente, mas que o Senhor nos inspirou a dizer para ela: Dana Davi, a senhora acredita que o Eterno que habita, eu falei, Dana Davi, o Eterno habita nos mais altos céus, mas habita com o contrito para vivificar. E Dana Davi está viva até hoje, irmão. Então o Eterno, irmão, ele usa nós para também curar as moléstias das pessoas. É claro que o inimigo, nesse ponto aí, o inimigo muito tenta imitar para que as pessoas sejam enganadas pelos falsos profetas, e muitos falsos profetas, mas Paulo diz que é segundo a eficácia, que os milagres que o inimigo realiza por meio dos falsos profetas, que não concorda com a lei de Deus, é segundo a eficácia de Satanás com todo o prodígio da mentira. Porém, os que observam os mandamentos de Deus, que concordam com todas as doutrinas de Cristo, e que concorda com todos os mandamentos, quando acontece o milagre vem de Deus, para a honra e glória do santo nome de Deus. E então, na hora que a gente contou para ela, Jéssica, se ela acreditava que o Eterno que restaurou a saúde, que deu a oportunidade de Dana Davi viver mais,
depois que pela graça do Senhor a gente visitou Dona Davi, que é a esposa do Senhor João Aleixo, se ela acreditava que o Eterno poderia restaurar a saúde dela para que ela voltasse a cuidar dos seus filhinhos, a cuidar do seu marido. Então, irmão, aconteceu que aí quando a gente falou essas palavras, ela se ajoelhou. Ela se ajoelhou, não, ela se tipo não é caindo como faz aquele fanatismo religioso, mas ela de maneira devagar, ela se agachou, não caindo, ela se agachou quando a gente falou as palavras, e a gente naquele momento ali a gente fez uma oração, e depois a gente procurando confirmar com a gente ficou assim ansioso para sabermos, porque a gente, irmão, quando faz uma oração, a gente fica na ansiedade para saber se o Senhor atendeu a oração. E a gente encontrou o pai dela disse que ela já estava indo para casa, se o pai dela está dizendo a verdade, meu irmão, então aconteceu um milagre, né? Então, porque o seu Zé Dario, a gente conversou com ele, na presença de Chico, um amigo meu também, que a gente já falou do amor de Deus para ele. Se o seu Zé Dario, eu tenho esperança que o Senhor atendeu a oração e que o inimigo não esteja mais a perturbar essa colega. E aí, como o pai dela disse que ela já está cuidando, já está indo para a casa dela, está, né? E ela pelo que ele falou, a gente tem esperança que o Senhor tenha atendido a oração. Então, irmão, porque os milagres, os sinais, Cristo disse que acompanharia os discípulos verdadeiros também, agora no último dia. Os sinais que aconteceu na época dos apóstolos, ressurreição de mortos, curas de moléstias, então vai acompanhar também os 144 mil discípulos no último dia também. Não só os 144 mil discípulos, mas também as pessoas que não vão fazer parte dos 144 mil, mas que vão fazer parte da multidão da hora undécima, que vão de forma corajosa e varonil se posicionar ao lado de Cristo, mesmo que seja para morrer por Cristo, porque no último dia também vai ter mártir, conforme Apocalipse 6 fala no 5º selo. Então, meu irmão, é gratificante a gente podermos, é uma alegria muito, muito enorme, a gente podermos sair para nós podermos falar do amor de Jesus, para nós podermos pregar, para nós podermos permitir, irmão, que o Eterno nos use para ajudar as pessoas, não para nós enaltecer a nós mesmos, para nós, como diz Apocalipse 14, versículo 6, para nós darmos honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, porque no trabalho evangelístico não é para nós apresentarmos, porque na eternidade, irmão, quando nós estiver lá, nós não vamos jogar as coroas nos nossos pés, não. Nós não vamos jogar as coroas nos pés de Abraão, nos pés de Enoque, nos pés de Moisés. Nós vamos jogar nossas coroas nos pés de Cristo. Então, quando nós saímos para trabalhar, Cristo promete que nós receberemos poder. Ele diz, recebereis poder. Recebereis poder ao descer, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito da verdade. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em todos os confins da terra. Mas no contexto de hoje, irmão, o que simboliza? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém hoje, sereis minhas testemunhas em Samaria hoje, sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra. No contexto de hoje, quem representa Jerusalém hoje? As igrejas. Quem representa Samaria? Alguns dos que saíram da igreja, e que estão misturando, e que mesmo saindo, mas que não estão em toda a verdade também, mesmo tendo saído, porque a ordem de Deus é que nós saia mesmo. Porque os discípulos saíram de Jerusalém para pregar aos confins da terra. Então os discípulos de Cristo no último dia também irão sair de Jerusalém. Alguns já estão saindo e outros vão sair depois. Ou seja, sair de Jerusalém porque serão expulsos. Muitos estão sendo expulsos das igrejas porque estão entendendo toda a verdade. E aí os líderes estão expulsando da igreja. Então na época de Jerusalém também, os que aceitaram o Cristo como Messias foram expulsos de dentro de Jerusalém. E também, muitos também estão em Samaria, que são os grupos
das igrejas, muitos grupos estão saindo, estão se formando, os grupos de pessoas, muitas pessoas que estão saindo da Assembleia estão se formando grupos para... Então os grupos representam Samaria, meu irmão, na atualidade. E estão pregando, muitas vezes, mesmo dentro de Samaria, mas Deus tem salvos que está tirando de dentro de Jerusalém, e também tem salvos que dentro de Samaria. Samaria, aqueles grupos porque assim como os samaritanos não adoravam junto com os judeus, então os samaritanos dos grupos hoje que não estão adorando dentro das denominações, grupos da Assembleia, grupos que não estão adorando dentro da Assembleia, que representa Jerusalém, dentro da Igreja Adventista que é representado por Jerusalém, mas estão em Samaria, então também a pregação está sendo pregada também em Samaria mesmo, dos grupos que estão fora das denominações. E nos confins da terra. Então nós estamos vivendo um contexto, irmão, que a pregação está sendo pregada em Jerusalém moderna, que são dentro das igrejas, que são dentro de Samaria, que são os grupos que saíram, e que também chegará um momento, irmão, específico que será pregado em todos os confins da terra também. No último dia agora, com o mesmo poder que os apóstolos receberam. E assim como os apóstolos receberam o poder da chuva temporã, os apóstolos de Cristo agora no último dia receberão o poder da chuva serôdia. E assim como com o poder da chuva temporã, o Eterno realizou maravilhas, assim como o poder também da chuva serôdia, conforme está em Oséias capítulo 6, que o Eterno vai derramar a chuva serôdia, que é também chamado refrigério pela presença do Senhor, o poder do Senhor, atuando por intermédio dos seus discípulos do último dia, de maneira sobrenatural, de maneira gloriosa, de maneira mais copiosa do que como o Senhor atuou por meio dos apóstolos na época da chuva temporã. Então aí, irmão, a obra, como repito, não, esse pensamento eu já até falei, a obra terminará com mais sucesso do que quando ela começou. Cristo diz, Mateus 28, 19 e 30, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí, Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esta é a nossa missão, meu irmão, como nós cantemos aqui, vinde fiéis à luta e o labor, enfrentai com fervor. Como esperar a glória conquistar, meu irmão, sem sair para lutar? João 20, 21 e 22, Jesus diz assim, como o Pai me enviou, eu envio também a vós outros. E soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. E os discípulos receberam. Então, irmão, agora também nós receberemos o Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo está agora no aspecto de preparação dos discípulos. Preparando os discípulos, preparando os verdadeiros discípulos para darem a última mensagem de misericórdia do Senhor, mas de maneira específica, de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, quando descer o quarto anjo de Apocalipse 18, 1 a 4, que é também símbolo da chuva serôdia, que será derramada de maneira especial, num tempo específico, quando for posta no último dia agora a abominação da desolação, que é o decreto dominical. Então aí depois do decreto dominical, irmão, será derramado a chuva serôdia, que é o poder que o Eterno vai conceder aos seus discípulos para darem a última mensagem de advertência ao mundo. Assim como Jesus soprou o Espírito sobre os apóstolos por volta do ano 31, no ano 31, então ele soprará também agora em forma de chuva serôdia. O que quer dizer temporã e chuva serôdia? Porque no Oriente Médio, irmão, havia aquela chuva que era para nascer o grão, então para nascer o reino de Cristo, que João Batista pregou. Arrependei-vos que o rei é chegado, o reino de Deus. Chegou. Então o nascimento do reino de Cristo, de forma especial, foi por ocasião que Jesus veio no seu primeiro advento. Então ali foi o momento da chuva temporã, para nascer o reino de Cristo. Agora, meu irmão, a chuva serôdia será para o amadurecimento de todos aqueles que se posicionaram, o amadurecimento para a colheita final. Assim como a chuva serôdia era a última chuva
que se amadurecia, era que para amadurecimento do trigo, para amadurecimento da seara. E os filhos de Israel colhia depois dessa última chuva. Então agora a chuva serôdia, irmão, é a última chuva para Deus colher os últimos, para se completar o número dos súditos do reino. E então Jesus volta com poder e grande glória para levar todos os seus filhos para o celeiro do céu, para levar todos os frutos dos trabalhadores da hora undécima, os frutos, as primícias desses frutos, que são os 144 mil, assim como os que ressuscitaram eram as primícias da grande seara de mortos que vão ressuscitar na vinda de Cristo, de acordo com Tessalonicenses, né? De falar da ressurreição, que de acordo com Apocalipse 20, versículo 6, assim como quando Jesus levou as primícias dos mortos, foi quando ele ressuscitou, ele levou ao céu, era as primícias da grande seara dos mortos que vão ressuscitar na vinda de Cristo. Assim, os 144 mil são as primícias da grande multidão de pessoas que vão se converter agora na hora undécimas, que é a última hora, meu irmão. Conforme Apocalipse 14, 12 é a última, Apocalipse 17, 12 é a última hora. Nós estamos vivendo em um momento de solene, meu irmão, de especial preparação para a última grande hora. A hora do juízo dos vivos, meu irmão. A hora do juízo final no aspecto agora que passará dos mortos agora para os vivos. Porque o julgamento em relação aos mortos começou em 1844. E aí, na hora do decreto dominical, passa agora para nós os vivos. Não tem o crédito, diz que virá para julgar os vivos e os mortos. Então, os vivos, serão agora no último dia. E aí, então, nesse momento do contexto do julgamento dos vivos, é onde o poderoso anjo desce para iluminar a glória, iluminar a terra com a glória da sua presença. E esse poderoso anjo é o próprio Cristo, mas ele vem primeiro espiritualmente, de forma invisível, como leão da tribo de Judá, para executar juízo e justiça da sua santa lei em favor de todos os filhos dele, de toda parte da terra. E defender os seus filhos e executar juízo de execução sobre aqueles que se põem como inimigo dele. Para os inimigos ele virá como leão, mas para aqueles que devera temer a ele, ele virá como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Virá, antes de sua volta literal, ele virá de maneira espiritual, porque ele é o anjo do conceito, meu irmão. Então esse poderoso anjo de Apocalipse 18, 1 a 4, é Cristo, meu irmão. O poderoso anjo que desce em forma de chuva do seu espírito. Chuva serôdia do seu espírito, do espírito de Cristo. E então, depois da chuva serôdia do seu espírito, quando ele concluir a obra dele aqui, o último convite de misericórdia a cada nação, tribo, língua e povo, então aí ele sobe e se refere a outra personalidade dele, humana, que concluiu a sua obra. Aí lá também ele conclui o seu ministério no santuário celestial. Que Deus, irmão, nos abençoe. Em que possamos, meus irmãos, estar inserido nessa grande obra, que possamos estar inserido nessa grande comissão final, meu irmão. Para tanto é necessário que desde já nós possamos estar fazendo preparo, porque assim como os discípulos, devemos se preparar também para até sermos expulsos, meu irmão, porque assim como os discípulos foram expulsos de Jerusalém, mas aí ao eles serem expulsos, aqui como diz o livro de Atos, meu irmão, quando eles foram expulsos, eles foram pregar onde? Aqui, ó, quando eles foram dispersos, aqui diz aqui, ó, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então todos que verdadeiramente tiverem fiel a Cristo vão ser expulsos das igrejas e vão sair pregando o mundo inteiro a grande comissão evangélica. Assim como foi que aconteceu com os apóstolos, eles foram expulsos da sinagoga e saíram a pregar ao mundo inteiro. Então no último dia também acontecerá da mesma forma. Que possamos, meu irmão, estar animado para vivermos essa experiência em nome do Senhor Jesus. Aqui mais um vídeo. Deus abençoe a vocês todos. Mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Deus abençoe, que o Eterno continue abençoando vocês, continue
animando vocês a fazer parte dessa grande e última comissão. Amém.